O Réveillon de 2019 trouxe uma amarga notícia para a comunidade japonesa em São Paulo. No primeiro dia do ano, circulou a última edição do São Paulo Shimbun. O fechamento do icônico jornal Nikkei, fundado em 1946, repercutiu no Brasil e no mundo. The Shimbun Japanese paper has been serving a loyal readership for more than 70 years, not in Japan, but in São Paulo. The largest city in Brazil is also home to the largest Japanese community outside of Japan. O leitor meu, ele queria saber notícias da comunidade. O que se passava, né, nas comunidades nipo-brasileiras no Brasil inteiro. Na época áurea do Shimbun, nos anos 70, ele chegou a vender 40 mil exemplares por dia. As últimas tiragens foram de apenas 5 mil. A edição final saiu no primeiro dia de 2019. A pandemia de Covid-19 fragilizou ainda mais a imprensa Nikkei, termo usado para designar os descendentes de japoneses nascidos fora do Japão ou japoneses que vivem regularmente no exterior. Com as vendas em declínio, o Nikkei Shimbun também encerrou suas atividades no fim de 2021. O bairro da Liberdade, tradicional reduto da comunidade japonesa, perderia o seu último jornal editado totalmente no idioma japonês. Essa foi, talvez, a maior crise da imprensa Nikkei desde a Segunda Guerra Mundial, quando os imigrantes foram proibidos de falar japonês em locais públicos. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Os jornais da comunidade nipo-brasileira só puderam voltar a circular após o Império Japonês assinar sua rendição. Para não deixar os leitores desamparados, sobretudo os mais velhos que falam português com dificuldade, a Associação Brasil Nipo decidiu lançar um novo jornal. Em 2022, nascia o Diário Brasil Nippon, com a redação sediada no mesmo prédio do Museu da Imigração Japonesa. Mesmo sem falar japonês, seu João Feliciano, de 74 anos, trabalhou durante quase 3 décadas em 2 publicações Nikkeis, o Jornal Paulista e o São Paulo Shimbun, além de ter feito bicos para o Nikkei Shimbun. Hoje proprietário de uma banca de jornais na rua Galvão Bueno, no coração da Liberdade, ele lamenta o recente encerramento da versão impressa do Nippon Já, que agora é totalmente digital, e nos faz uma revelação surpreendente sobre o Diário Brasil Nippon. Tinha outro jornal escrito em português que parou também, parou esse mês. Então as pessoas que não sabem ler o japonês, eles perguntam muito de jornal traduzido em português, que é o que acabou, que não tem mais. Foi até o mês passado só. Então a pessoa pergunta muito deles, já pede até hoje deles. Esse jornal aqui é o que é o mais vendido, é ele. Vende mais que a Folha e o Estado. A informação de que o Diário Brasil Nippon é o mais vendido na banca de seu João é celebrada por Masayuki Fukasawa, o redator-chefe do jornal voltado à comunidade nipo-brasileira. Nossa! Maravilhoso, né? Só no bairro de verdade, né? Acontece isso, né? Mas Masayuki reconhece que as vendas estão em declínio e o envelhecimento do público representa uma ameaça para a sobrevivência do jornal. Está diminuindo, né? Porque nossos leitores, idade média, é mais de 80 anos, né? Mas esse caso, público é jornal impresso, né? É o caso do jornal impresso, leitores têm mais de 80 anos. Quem não utiliza internet tem que ler como impresso, né? Utiliza impresso. Mas nossos leitores pelo site, nosso jornal digital, né? É mais jovem, né? E maioria leitores no Japão. Encarregado da biblioteca da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, Eduardo Oikawa é um leitor assíduo do Diário Brasil Nippon. Ele nos explicou a divisão de temas no jornal e falou sobre os assuntos que mais gosta.
Então, essas primeiras páginas, né? A primeira página aqui, a primeira página, a segunda página, até aqui, são noticiário do Brasil. Nós vamos da colônia até os políticos e esporte também tem tudo aqui. A segunda página aqui já é noticiário do Japão. O noticiário do Japão traz várias coisas. Esse aqui, por exemplo, o jornal de hoje, tem programação do NHK aqui do Brasil. Ele vai passar no NHK do Brasil nesses dias, de semana inteira, que é de domingo até sábado. Então, quem quiser ver, quem acompanha a televisão do Japão, do NHK, então aqui dá para saber a programação que tem, que horário que tem, dá para assistir tal tipo de programa. É novela, esporte, noticiário, essas outras coisas. E outra também tem noticiário do Japão, fala mais em política, fala de alguns eventos que tem lá no Japão. Só que a gente não acompanha muito essas coisas, né? Acompanha mais sobre esporte, né? Esporte e beisebol, que aqui se chama Yakyu, né? A gente acompanha Yakyu, né? E o meu favorito lá do Japão é o Giants, Kyojin, que é gigantes, né? E tem outros de equipe bom também, mas eu acompanho mais do Giants lá no Japão. Pelas ruas e estabelecimentos comerciais da Liberdade, não é difícil encontrar pessoas que conhecem o Diário Brasil Nippon. Esse jornal a gente aqui, né, a nossa a gente já conhece bem. Inclusive eles fazem vários eventos que a gente também participa desses mesmos eventos, tudo voltado pela cultura japonesa e tal, né? Então a gente acaba sempre se encontrando, na verdade. Muitos frequentadores do bairro têm interesse de conhecer melhor o jornal, mas a barreira do idioma é um grande obstáculo. Japonês, eu fui da escola, mas ó, né? O que está escrito eu não sei nada. Tenho interesse sim de conhecer. Já como eu trabalho com anime, né? Eu tenho interesse sim de aprender japonês. Masayuki sabe que o número de Nikkeis que falam japonês é cada vez menor. Por essa razão, planeja até criar uma nova seção em seu jornal dedicada a quem está aprendendo a falar o idioma. Está pensando de fazer uma página, né? Que Nihongo gakushuusha muke. Sim, é uma página destinada para o público que está estudando o idioma japonês. Desse tipo de página, né? A gente pretende criar, né? Colocando, por exemplo, né? Colocando matéria de português e do lado matéria japonês com Ruby, né? Rubyって何? Com leitura mais facilitada dos ideogramas kanjis. Kanji tem difícil de ler, né? Mas quando tiver esse Ruby, é mais fácil de ler. Tem época de jornal paulista, né? São Paulo Shimbun também, era página 8, matéria em português, né? Era assim. Mas depois mudou só matéria de português, caderno de ficou independente, né? De parte desse português, né? Como assim, só português. Ficou assim, mas esse jornal terminou no fim de outubro, né? Você encontra ativo no site. Sim. No site está ativo. Então, a impressão acabou. A notícia de que o Diário Brasil Nippon pretende criar uma seção bilíngue anima o Sr. Seiki Tokusato, que está estudando idioma japonês e gostaria de ler jornais Nikkeis como via seu pai fazer no passado. Eu comecei a estudar o japonês praticamente de 10 anos para cá, estou com 72 anos de idade. Comecei com 62, tá certo? Porque o hiragana eu já tinha aprendido na infância, né? Katakana também, né? Total, ficou faltando alguns, umas letras mais difíceis, tal, mas tudo bem, né? Eu entrei para a parte do kanji, né? Comecei a estudar kanji, né? Mas eu comecei a estudar
da minha forma. Apareceu no YouTube, né, uma pessoa ensinando como fazer os traços, início do traço, o que ela tem, a curvatura do traço. A liberdade de vez em quando eu assistia um filme no cinema antigo que tinha ali, né? Só por ir, porque também não entendia nada, né? A tradutora Lika Yonaha consegue transitar bem entre os dois mundos por causa de sua trajetória familiar. Eu sou brasileira, descendente de japoneses de terceira geração, sou Sansei, mas eu nasci no Japão enquanto os meus pais estavam de Dekasegi, estavam trabalhando no Japão. Então eu nasci no Japão e cresci no Japão até os meus 16 anos de idade. E fazem 13 anos que eu moro no Brasil. No meu caso, apesar de ter morado tanto tempo no Japão, eu sempre frequentei escola brasileira, então eu fui alfabetizada em português. A língua japonesa dela é perfeita. Não. Perfeita. É bilíngue mesmo. Com seus 3 sistemas diferentes de escrita, a língua japonesa é realmente muito difícil de ser assimilada, mas há quem pense que o idioma falado no Brasil é ainda mais desafiador. Aprender português, sem dúvida, é muito mais difícil do que aprender o japonês. O português, como o meu chefe disse, tem as conjugações que são totalmente variáveis, né? E existem também exceções, não são as regras que sempre se aplicam, né? É difícil e é mais a parte de falar, eu acho que é mais difícil o português, porque existem sons que não existem no idioma japonês, como o tio, por exemplo, acento agudo, acento circunflexo. Não existe feminino, masculino, gênero das palavras em japonês. Não tem isso. Quando faço a tradução de uma matéria, por exemplo, do japonês para o português, como no japonês não existe o gênero das palavras, algumas vezes eu não consigo saber se o personagem que aparece dentro do texto é homem ou mulher. Aí quando vamos adaptar pro português, a gente fica... E agora? A gente vai tratar com pronome masculino ou feminino? Aí tem que fazer uma pesquisa à parte, não só traduzir para conhecer quem que aparece na reportagem, se é homem, se é mulher, tem um esforcinho a mais, tem esse trabalho a mais. Quando escreve matéria em japonês, tem que ter irmão mais velho ou mais nova, né? Sim. Sempre a gente escreve, mas no matéria em português, às vezes não tem, né? Então a gente tem que adivinhar, né? Quem é mais antigo, novo, assim. É diferente, né? Como que fala? 文章の作法っていうか、約束事っていうか。Sim, tem algumas, digamos assim, etiqueta, regras de matéria, né? De jornal japonês e português que são bem diferentes, né? No jornal português talvez não é tão importante especificar se o irmão é mais velho, se é irmã, se é mulher, se é homem. Mas no jornal japonês a gente especifica se o irmão é mais velho, se o irmão é mais novo, se é irmã, se é mais velha, se é mais nova. Desde que chegou ao Brasil em 1992, o jornalista e sociólogo Masayuki Fukasawa trabalha em publicações de língua japonesa. Ele começou no Paulista Shimbun, também conhecido como o Jornal Paulista, fundado em 1947. Depois, acabou integrando a equipe do Nikkei Shimbun, criado em 1998 e fruto da fusão do Paulista com o Nippaku Mainichi Shimbun. A trajetória no jornalismo Nikkei só foi interrompida em 1995, quando ele decidiu retornar à terra natal para trabalhar em uma fábrica ao lado de Dekaseguis, como são conhecidos os trabalhadores estrangeiros no Japão. Bastante brasileiro que voltado do Japão falava que japonês é muito frio, eu senti muito
coisa ruim, né? Muito aconteceu muita ruim no Japão, assim, para mim, tinha muita dúvida, né? O que ele estava vendo no Japão, né? Então, eu precisa ver o que ele estava vendo no Japão. E eu também queria sentir, né, esse clima, né? E por isso que eu fui para Oizumi e acabou escrevendo um livro. Chama-se Mundo Paralelo. Mundo Paralelo. E isso que eu ganhei prêmio no Japão e no Brasil também, dentro da comunidade. Vivendo no Brasil há mais de 30 anos, Masayuki diz não se interessar muito por futebol. Mas o Fukasawa-san fez escola de samba, não fez? Aqui no Brasil, né? Sim. Qual que eu frequentei escola de samba Bye-Bye durante 7 ou 8 anos, né? Estava tocando tamborim, né? Primeiro ano era... Então, em 1998, Bye-Bye desfilou com enredo de 90 anos de imigração japonesa, né? E ganhou campeão, né? E próximo ano, né? Não, 2002, eu comecei a participar, né? Porque eu estava sabendo, né? Bye-Bye tem, né? Tem gente que gosta de cultura japonesa, né? Gosta de história de imigração japonesa, assim, a gente comecei a frequentar, né? Agricultura, saque que loucura, esse é um império que criei, de agricultura, saque que loucura, esse é um império que criei. Olha tanta beleza. Quanto ao futuro, bem, Masayuki acredita ser possível manter um jornal em língua japonesa no Brasil, mas não exatamente com o mesmo público. Então, a gente tem que caminhar dois futuros, né? E para como jornal de língua japonesa, outro igual jornal de língua portuguesa, né? Então, caso língua japonesa, a gente tem que ver mais mercado no Japão, né? Quem mora no exterior, japoneses que moram no exterior, ou japoneses que moram no Japão. Porque aqui na comunidade está envelhecendo, diminuindo, não tem outro destino, eu acho. Mas português, a gente precisa trazer mais informação do Japão para português, né? Língua portuguesa. Esse caminho, usando mais digital, né? Então, a gente tem que fazer os dois. Esse que tem que caminhar.